Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só
venha estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me
bem. Você sentiu que o pãozinho é um pouco estranho. Não tem o gosto daquele pãozinho tradicional que a gente usa. Nós usamos aqui, o pãozinho da Santa Ceia é um pão puma, né? Um pão de forma, que é fatiado direitinho e tal. Esse pão é o pão asno, tá? O pão sem fermento, sem sal, sem nada. Quer dizer, é aquele pão que realmente os judeus amassaram e fizeram quando da saída lá do Egito. Para nós, só simbolicamente, né? Para trazer a visão, né? O sentimento de que a vida foi amarga demais naquela época, né? Naquele momento, naquela situação, mas havia a esperança de uma terra prometida para todos nós, né? Isso se dá, então, em Cristo Jesus. O vinho é suco, né? Mas é um suco também de boa qualidade, tá? Esse aqui, ele veio lá do sul também, tá bom? Então, os elementos, pelo menos, são bons. Não sei se a gente vai continuar usando esses elementos quando tudo normalizar, tá bom? É uma questão também de ensaio. Aqui foi a situação que nós encontramos para resolver, pelo menos pontualmente, esta situação. Tá bom? Então, fique tranquilo, que às vezes alguém pode falar, mas pastor, vai ser isso aqui sempre? Não sabemos. É pontualmente, por esse período em que estivermos assim, e se fizermos a ceia, serão usados estes elementos com esse kit, né, desta forma como está sendo. Tá bom? Amém? Muito bem, então vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Samuel, no capítulo 6, versos 9 a 11. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 9 a 11. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Mais uma vez, Pai, queremos agradecer pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Verdadeiramente que ela seja, ó Deus, o bálsamo do Teu Santo Espírito sendo derramada sobre nós, para que sejamos fortalecidos, bem alimentados, ó Deus, e que, firmados na palavra, a gente possa exercer a fé em Cristo Jesus, neste mundo conturbado, neste mundo, ó Deus, que constantemente quer nos tirar do privilégio de adorá-lo, de glorificá-lo, de mostrar que o Senhor é um Deus sobre as nossas vidas. Então, que a Tua palavra possa nos preparar, dê-nos discernimento, e que a compreensão, ó Deus, da palavra não seja algo que possa vir de nós mesmos, mas que essa compreensão venha sempre do Teu Santo Espírito que mora em nós. Porque se não for a Ele, e se não é Ele em nós, não temos como compreender e aquecer diante da palavra. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem. As voltas com esse tema, né, de Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Aqui, nesse texto que nós lemos do capítulo 6 de 2 Samuel, nós estamos tratando dessa questão da arca, que é trazida de volta para Jerusalém, e Davi tem todo um desejo, né, no coração de trazer esta arca. E o foco mesmo do tema é de procurar entender como é que eu e você podemos desfrutar da presença de Deus que está em nós, mora em nós. A arca, como nós já falamos naquela época, e somente naquela época, era vamos dizer assim, uma figura, né, que demonstrava a presença de Deus ali para Israel. Todas as vezes que a arca estava ali parada e que a nação de Israel, então, se acampava ao redor da arca, então era uma simbologia de que Deus está com Israel, que Deus está presente. E efetivamente estava, né? E Deus se manifestava ali através dos sumos sacerdotes, de todos aqueles que ali aguardavam. E a gente sabe, a gente já leu, né? Você já deve ter lido isso no Velho Testamento, aquelas manifestações teofânicas de Deus, né? Às vezes numa coluna
de fogo, né? Numa nuvem, num vento forte, né? Aquela nuvem densa que desceu e cobriu toda a arca, né? Cobriu a tudo e a todos ali, de maneira que só o sumo sacerdote pudesse ver o que estava ali, né? Mas hoje nós somos esta arca de Deus, né? Nós somos a arca de Deus, ou seja, nós somos o templo, a habitação, onde Ele mora, onde Ele se faz presente. É aqui que o Espírito Santo de Deus está. Então eu tenho que aprender a desfrutar da presença do Espírito Santo que mora em mim, é Deus em mim. E eu sei que a minha carne vai lutar contra isto. E Paulo já demonstrou isso para a gente, já falou isso para nós em suas epístolas, né? O mundo também vai guerrear contra nós e vai querer tirar de nós o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Então, seja um problema, uma preocupação, um dilema, uma situação em casa, uma dificuldade profissional, uma doença, uma situação de ter que ir para o médico, enfim, seja lá o que for que possa acontecer, às vezes estas coisas nos tiram deste privilégio de desfrutar da presença de Deus que está em nós. E aí, constantemente, nós precisamos ser exortados pelo Espírito Santo, pela palavra, né, do Senhor, a lidar com isto. Porque por problemas eu vou passar. Porque se alguém está pregando, venha para perto de Deus e Ele vai livrar você de todos os problemas, isto é mentira. Isto não acontece assim. Não há nada na Bíblia que declare isso, ao contrário. O que nós estamos observando é que todas essas dificuldades pelas quais o povo de Deus passou e passa, os seus filhos, os seus eleitos, nas dificuldades, Deus vai exercer em nós o privilégio de vivermos em santidade na presença dEle, nos ensinando a viver pela fé, colocando em nós todas as condições necessárias para realmente continuarmos e irmos em frente. As dificuldades não foram tiradas de Davi. Ele orou muitas vezes, se não me falha a memória, o Salmo 22 trata a respeito disto, né? O Salmo 22 já começa Davi dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, olha, eu clamo de dia e não me ouves, e de noite a minha alma não tem sossego, quer dizer, não estou tranquilo. Então ali Davi já dava uma demonstração muito clara a respeito dos problemas e das dificuldades que ele estava vivendo. E Deus não livrou Davi em algumas situações, sim, em outras não. Em algumas situações Davi precisou lidar com isso, né? É interessante que até nesse Salmo 22, quando Davi fala a respeito disso, que ele clama, ele chama, e Deus não atende, Deus não ouve, né? A gente pensa assim, bom, agora é o momento dele, Davi, poder dizer, então, já que Deus não está me ouvindo, né? Já que Deus não atende, já que Deus está demorando. Mas o versículo 3 fala: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quer dizer, Davi está dizendo, olha, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, olha, eu não sei o que fazer, olha, eu estou orando e não tenho resposta, de noite eu não consigo dormir, eu viro para um lado, viro para o outro, eu estou muito ansioso. Mas isso não afeta nada o que Deus é. Tu és santo. E ele diz, olha, é entronizado entre os louvores de Israel, quer dizer, independente de qualquer situação de problema, de dificuldades que a nação de Israel possa estar vivendo, a nação de Israel louvava o Senhor, adorava o Senhor. Então nós não louvamos ou frequentamos a igreja ou declaramos a presença de Deus em nós para ter o livramento dos problemas. Nós louvamos e declaramos a presença de Deus em nós porque Ele é Deus presente. Porque somos escolhidos dEle e podemos fazê-lo. Amém? Tá certo? Se Deus vai livrar, amém. Se não vai livrar, amém também. Né? Se Deus vai curar, amém. Mas se não vai curar, amém também. Quer dizer, então, entenda, o que é preciso, então, aprender? Qual é a lição que a gente tira desse texto que a gente está lendo, né? É procurar se beneficiar desta presença do Espírito Santo de Deus em nós. Estou passando por esses problemas, essas dificuldades, essas ansiedades, mas eu quero continuar em comunhão com Deus. Eu não quero deixá-lo, não quero o afastar. E muitas vezes esta comunhão com Deus, ela se caracteriza, né, em termos palpáveis, vamos dizer assim, pela presença nossa no corpo de Cristo, que é a igreja. Tá certo? Não que a presença na igreja seja uma condição de estar em comunhão com Deus. Não. É que todo aquele que está em comunhão com Deus, independente dos problemas, das dificuldades, anseia de estar no corpo de Cristo. De viver junto a Ele, no corpo dele, que é a igreja. Amém? Então a gente viu nas semanas passadas, né, que se eu quero desfrutar da presença de Deus, eu tenho que demonstrar um profundo desejo por Deus e dar os primeiros passos para
Mostrar a todos, né, esse desejo que eu tenho por Deus. Não adianta simplesmente eu falar, eu quero é Deus, né? Eu quero é Deus. Não adianta simplesmente dizer isto. Eu preciso mostrar na prática que eu quero. Né? Então foi a primeira coisa que a gente viu. A segunda, que a gente mencionou na semana passada, no domingo passado, é que para eu desfrutar desta presença de Deus, eu tenho que tomar cuidado para não fazer as coisas de maneira errada. Né? E para não negligenciar os detalhes estabelecidos por Deus. Deus se preocupa sim, vou pôr essa palavra preocupar entre aspas, porque não há preocupação em Deus, né? Mas é a maneira de nós falarmos. Deus realmente leva em consideração essa situação dos detalhes. Ele leva em consideração detalhes sim, na nossa vida, em todas as coisas. Tanto que tudo que foi feito tem e aponta para uma realidade em Cristo Jesus. Os detalhes de tudo que Deus fez, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, apontam para isso. Até a ascensão de Jesus Cristo e a promessa de que Ele vai voltar, tem detalhes de como isso vai acontecer. E Jesus mesmo falou, olha, quanto ao dia em que eu vou voltar, olha, não há como saber. Né? Mas sinais vocês terão. Então a gente vê estas coisas acontecendo e a gente fala o quê? Está próximo, está chegando, né? Mas esse está chegando, gente, já faz 2000 anos, né? Percebe que então está nas mãos do Senhor? Então é preciso estar também atento aos detalhes na minha vida relacional com Deus. Eu não posso negligenciar isto. Eu tenho que sempre perguntar ao Espírito Santo que está em mim se aquilo que eu estou fazendo agrada-o. Se realmente Ele está feliz por eu estar fazendo aquilo. E se eu perceber, ou se me for dado pelo Espírito Santo a consciência de que realmente aquilo que eu estou fazendo não agrada o Pai, então eu tenho que pedir perdão. Porque eu não serei banido da presença de Deus. Davi não foi. Nós falamos há pouco tempo a respeito da iniquidade de Davi, do pecado de Davi, quando ele cometeu um adultério, um homicídio. E ele não foi banido da presença de Deus. Deus não o recusou, Deus não olhou para Davi e disse, olha, você realmente chegou num extremo que eu não esperava, Davi, então eu não te quero mais como rei. Não, ele não fez isso com Davi. Ao contrário, ele chamou Natã e falou, vai lá, Natã, e fala com o rei. E a palavra profética foi declarada nos lábios de Natã ao rei, e ali Davi foi quebrado, né? E Davi falou, olha, eu pequei contra o meu Deus, eu pequei. A gente já falou sobre isso. Mas veja os detalhes que Deus estabeleceu para com isso. Então Deus tem a mim e a você nas mãos dele. Então nada vai nos tirar das mãos do Senhor. A gente declara isso em cânticos, né? Nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, absolutamente ninguém vai me tirar das mãos do Senhor, do amor que Deus tem por mim. No cântico que a gente acabou de louvar o Senhor, não diz isto, né? Que nos braços dele é o meu descanso. Toda vez que eu escuto esse cântico, eu me lembro de uma situação vivida pelo meu filho, quando era pequenininho, né, lá em Minas, quando estávamos pastoreando lá. Criança, você sabe como é, né? Todo mundo que tem filho sabe como isso funciona, né? Quando você diz, espera o papai, espera a mamãe, não vai na frente, é aí que a coisa desanda de vez, né? Então nós fomos para um culto, e como estávamos chegando próximo à casa, né, um culto doméstico, a casa da pessoa, do membro da igreja, o Lucas saiu correndo, abestalhado, porque já queria entrar, porque era amiguinho dele, aquela coisa toda, e já abriu o portão, espera a gente, calma, não entra, espera nós chegarmos. Ele nem quis ouvir, ele entrou, o portão fechou, e eu só ouvi ele gritando o meu nome, chamando, e eu escutei cachorro latindo. Eu falei, pegou. Só que eu saí que nem um doido para tentar abrir o portão, para derrubar o portão, na medida em que eu empurrava o portão para lá, para entrar, ele empurrava para cá para sair. Então, imagina como ficou aquilo, né? Mas com muito custo a gente conseguiu, e aí ele pulou nos meus braços, eu catei, segurei, ele estava já com a roupinha toda rasgada, etc e tal, chorando, assustado, mas a maneira como ele me agarrou ali, é como se ele estivesse dizendo, agora eu estou seguro. É lógico que aquele cachorro deve estar em órbita até agora, porque a bica que eu dei nele, ele, foi, né, tá no espaço. Naquela época você podia dar uma bica assim, não tinha problema nenhum, né? Mas o meu filho estava um pouco machucado, estava arranhado, etc e tal, mas a sensação que teve ali é que agora eu estou seguro. Nos braços do Pai. Deus se preocupa com esses detalhes. Ele sabe o que nós estamos passando, ou você acha que não? Esse sofrimento, essa dor. Ele conhece a nossa impaciência com relação a tudo isso. A gente está constantemente dizendo, Senhor, quer saber? Eu vou voltar para a igreja.
Eu não vou mais esperar nada disso que eles estão falando. É 1,5 metro, usa máscara, não sei o quê. Não, eu vou voltar porque o Senhor vai me proteger. É mesmo? É desta forma mesmo que tem que ser? Deus cuida dos detalhes. Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele está exercitando em nós, a igreja dele, essa paciência. É interessante que você viu, na semana passada nós mencionamos isso, que às vezes as nossas boas intenções podem não agradar o coração de Deus, principalmente quando essas boas intenções são humanas. É o que a gente acha que é o melhor. A gente não falou sobre isso? A carroça não era novinha em folha? Uma carroça nova, bois firmes, fortes, para trazer a arca. E na hora que a arca estava caindo da carroça, alguém segura para a arca não cair, para não quebrar, e aquela pessoa que segurou a arca para não cair, Deus fica irado com ela e mata esta pessoa. É aqui que a gente entrou nessa parte do texto, em que Davi diz, olha, eu não consigo levar essa arca para Jerusalém, porque se Deus fez isso aqui, o que vai acontecer se nós tocarmos nesta arca? Mas o problema não era o fato de ter tocado, o problema foi, a gente já mencionou isso, foi os detalhes que eles omitiram, que eles esqueceram, que eles negligenciaram. Não era para trazer a arca numa carroça, era para trazer a arca em varais de ouro, em argolas de ouro, nos ombros de pessoas especificamente escolhidas por Deus para fazer aquele serviço. Detalhes. E nós precisamos também ter muito cuidado com isso na nossa vida. Eu creio que quando nós negligenciamos detalhes na nossa relação com Deus, o inimigo se vale desta negligência. Quando eu falo assim, eu não li a Bíblia hoje, amanhã eu leio 2 capítulos. Amanhã eu compenso. Aonde em sã consciência dá para negociar isso com Deus? Eu não li a Bíblia ontem, um capítulo, mas amanhã eu compenso. Como assim? Deus é teu chefe ou é o teu Deus? O que Ele mandou fazer? Detalhes. Nas nossas orações, aquela velha história que a gente comenta, a gente peca no varejo e confessa no atacado, Então nas nossas orações é cheio disto, Nossa oração é muito generalizada. Senhor, abençoa o meu dia hoje, em nome de Jesus, amém. Estou com pressa, porque senão eu vou perder o metrô. A gente só vai tratar especificamente os detalhes do nosso falar com Deus em termos de oração quando a coisa aperta, Quando a coisa chega junto. Aí a gente para e a gente quer orar detalhadamente, mas porque apertou o calo. Detalhes. Então, se a gente negligencia certos detalhes da nossa relação com Deus, com certeza vamos sofrer as consequências disso. Seremos abandonados por Deus? Ele vai nos deixar? Não. Ele vai virar o rosto dele para nós? Não. Davi clama lá, o Senhor, não me respondes, a tua face não está voltada para mim. Mas para nós, hoje, a realidade é outra. Porque o Espírito Santo mora em nós. O que acontece é que o Espírito Santo dentro de nós aqui, ele fica triste, porque não estamos levando em consideração os detalhes da nossa relação com Deus. E essa tristeza do Espírito Santo se manifesta de uma forma muito intensa, que nos faz realmente querer buscar mais a palavra, orar mais intensamente, pedir perdão, pedir para o Espírito continuar nos sondando, nos mostrar o que está errado, para que a gente tome a iniciativa de não fazer mais aquilo que realmente entristece o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes o Espírito Santo precisa tratar esta situação em detalhes na nossa vida, Bom, nós já mencionamos isso na semana passada. E Davi mesmo mostrou aqui para nós que quando a gente não cuida dos detalhes, daquilo que Deus determinou, só vem para a nossa vida desgosto, preocupação, medo e ansiedade, O versículo 9, versículo 8 e 9, Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e ele chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo. Então, olha, ele ficou irado, ficou com medo. Mas por quê? Porque ele sabia, Davi sabia a maneira correta de carregar a arca. Mas ele estava tão afoito e queria que fosse tão do jeito dele, ele falou, não, vamos embora, vamos levar desse jeito mesmo, que vai mais rápido. Imagina, a pé. E aí é que entra no terceiro princípio que nós devemos observar aqui.
Porque logo depois, quando Davi recebe a informação de que o fato da arca ter ficado na casa de Obed-edom foi bênção, por 3 meses aquela família foi abençoada, e a gente já falou isso na semana passada, que não foi a arca que abençoou, mas foi a presença de Deus, porque a arca depois foi embora, e Obed-edom continuou sendo abençoado, ele, os seus filhos, e etc. e tal. Mas o que eu acho interessante aqui, é que eles ficaram então sabendo desta bênção, e Davi, com alegria, trouxe a arca então para Jerusalém, para a casa de Davi. Então, versículo 12. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Cidade de Davi, Jerusalém. Quando os que levavam a arca do Senhor, versículo 3, tinham dado, olha como mudou agora, olha a situação dos detalhes. Tinham dado 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deram 6 passos, o que eles fizeram? Quando eles deram 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Sabe, há uma divergência teológica com relação à continuidade disso até a cidade de Davi. Alguns entendem que não continuou esse sacrifício até chegar à cidade de Davi. Mas outros teólogos dizem que continuou sim. Ele dava 6 passos, fazia um sacrifício para Deus, e caminhava mais 6 passos, sacrifício para Deus, mais 6 passos, sacrifício para Deus, até chegar em Jerusalém. Imagine o quanto de sacrifício aconteceu. Imagine a consciência então que Davi teve agora com relação à necessidade de fazer a coisa certinha do jeito que Deus havia determinado. E o pavor, e o medo, e o receio. Foram 6 passos ou 5 passos e meio? A quantidade de passos aqui é irrelevante. Não está na lei que isso deveria ser feito assim. Mas olha o cuidado com que Davi teve com relação ao que aconteceu anteriormente. Então o terceiro princípio que a gente coloca aqui, com relação a este texto, para desfrutarmos da presença de Deus. Para você desfrutar desta presença de Deus de uma forma correta, você precisa ter consciência de que quando nos rendermos de todo o coração a este propósito, ao desejo de desfrutar da presença de Deus, certamente nós vamos incomodar muita gente que está ao redor da gente. Em outras palavras, quando eu resolver na minha vida fazer o que Deus quer que seja feito, do jeito que Ele mandou fazer, isso vai ser um incômodo. Vai incomodar a minha família? Vai. Você acha que a sua família, onde talvez não tenha pessoas que creem em Deus como você crê, vão ficar satisfeitos de você estar vivendo direitinho a palavra de Deus? Porque se estiverem satisfeitos, alguma coisa está errada com o jeito que você está vivendo a vida cristã. Porque até onde eu sei, pela Bíblia, viver a vida cristã do jeito que Deus determinou, do jeito que Jesus determinou, não agrada a ninguém no mundo, a não ser o próprio Deus. Porque o jeito de eu viver a vida cristã é um jeito que incomoda as pessoas do mundo que não têm a Cristo. A maneira como Jesus viveu, amando, perdoando, conversando, curando, sarando, fazendo milagres, indo visitando, visita um, visita outro, vai andando de uma cidade para outra, volta para a sua cidade natal, chora sobre ela, fala com ela, desafia a todos, conversa com seus familiares. Você acha que isso agradou a todos naquela época? Se agradou, então por que crucificaram? E ainda crucificado, ainda lá morrendo, você acha que eles estavam felizes por vê-lo realmente vencido, entre aspas? Não. Eles olharam para Jesus na cruz e disseram: já que está clamando, então quem sabe o teu Deus te livra. Salmo 22 de Davi. Novamente, no clamor que Davi tinha, a respeito de que as pessoas ao meu redor olham, fazem caretas, zombam de mim, e dizem o quê? Ele falou o nome de Deus? Que Deus o livre, porque em Deus ele está esperando. Então, quando nós tomamos a iniciativa de, no meio de todas as dificuldades, de todos os problemas, realmente fazer a vontade de Deus, nós vamos começar a incomodar muita gente, vamos incomodar o mundo com relação àquilo que estamos fazendo. Amar as pessoas com o amor de Deus incomoda, vai tirar muita gente do eixo, porque o amor de Deus é diferente do amor que o mundo está querendo e está exigindo. Até nas coisas mais simples, né? Detalhe, eu sou homem,
Você é mulher. Isso é um detalhe que Deus colocou. Quando Ele nos criou, Ele criou homem e mulher. Mas homem e mulher não é algo que incomoda o mundo? Homem e mulher? Não tem gênero. Não, pode ser tanto um quanto o outro. O homem vai casar com a sua mulher, a sua mulher vai casar com o seu homem. Não vai. Pode ser homem com homem, mulher com mulher. Percebe que o mundo não quer o que Deus está falando? Como incomoda? Nota isto. Então viver o que Deus manda viver, nos detalhes que Ele manda viver, vai incomodar muita gente. Vai deixar muita gente irritado. E só que a gente tem uma concepção às vezes diferente, porque eu quero viver a realidade cristã, mas quero ver as pessoas sendo abençoadas. Amém, ótimo, eu posso até querer isso, mas entenda que ainda que eu viva a realidade cristã, isso não redunda necessariamente na bênção para o mundo, mas pode ser uma forma de Deus fazer com que o mundo conheça que há um Deus, onde aquele amor que se manifesta através da nossa vida, não é o amor que o mundo está falando. Não é o amor que o mundo está pregando, mas é um amor verdadeiro, altruísta, um amor que se entrega, um amor que perdoa, um amor que nos faz caminhar 2 milhas, 3 milhas, que nos faz virar o rosto, um amor que nos faz realmente chamar a pessoa do lado e dizer, olha, me perdoa. É um amor diferente. Tem muitas pessoas com dificuldades de se renderem ao Senhor de todo o coração, em muitas áreas. Muitas vezes, os incomodados serão pessoas bem próximas, até mesmo da nossa família. E é interessante porque a Bíblia, quando menciona aqui, que depois que eles fizeram da forma correta, né, levando a arca para Jerusalém, o versículo 14 diz assim, que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Meu querido, você quer incomodar a igreja? Experimenta levantar agora e dançar com todas as suas forças diante do Senhor. Você vai ver se não vai incomodar muita gente com relação a esse tipo de comportamento. Mas por que hoje isso dá briga? Porque hoje, quando a gente se levanta para fazer isso, a gente quer fazer para provocar, a gente quer fazer para mandar, a gente quer fazer para mostrar que podemos, a gente quer fazer porque entendemos que somos contemporâneos, que somos diferentes, que somos livres, etc. e tal. Mas a Bíblia fala que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Não era diante dos seus súditos, para que eles vissem. Não era diante das pessoas. Davi não estava incomodado se eles estavam gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando. Ele estava ali feliz e alegre, e estava se manifestando assim diante do Senhor. Então, se com todas as minhas forças eu me preocupo em agradar a Deus, isso vai sim incomodar alguém. Até no trabalho, até no emprego. Eu não sei onde você trabalha, o que você faz. Mas será que se você for justo, corretíssimo no trabalho, isso não vai atrapalhar, senão o seu colega? Vai atrapalhar alguém? O seu superior, o seu subalterno? Olha, deixa eu bater o cartão aqui, mas faz isso, faz aquilo, faz não sei o que lá. Não, eu vou fazer da forma correta. Não, se você fizer da forma correta, você vai entregar todo mundo, porque está todo mundo fazendo errado. Quando a gente quer fazer as coisas realmente da forma correta, isso vai incomodar alguém. Mas correta para quem? Para o chefe? Para a família? Para a esposa? Para o marido? Para os filhos? Não. Devemos fazer as coisas da forma correta para Deus. Para Deus. Davi estava preocupado em agradar a Deus e não as pessoas. Não importa o que vão pensar de mim. Não diz assim o cântico, não é? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Não importa se vão achar que eu sou louco, doido, carola, se eu isso, se eu aquilo, se eu estou abilolado, etc. e tal. Eu quero Deus. É isso que eu quero na minha vida. Mas para Ele, por Ele e nele, tem que ser esse desejo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal, de linho. O que era um incômodo. O que era ridículo. Porque ele era o rei, Davi, e ele não poderia estar vestindo linho. Linho era um tecido para os mais pobres na época. Porque tinha uma conotação de humildade, de simplicidade.
E Davi era o rei. Mas ele estava dançando na presença do Senhor, e ele estava na presença do Senhor, vestindo uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, e aí veja só, de novo, né? Olha como as pessoas ficam incomodadas quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, na minha versão diz, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela, Mical, desprezou a Davi em seu coração. Como não se bastasse, escuta, levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor, a alegria de Davi. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel aquele holocausto, né? Tanto homens como mulheres, a cada um repartiu o quê? Um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou e foram alegres para suas casas. Versículo 20. Quando Davi regressa para abençoar a sua casa, olha aí o versículo 20. Quando Davi regressa, voltando Davi para abençoar a sua casa, ele estava chegando em casa, alegre, festivo, a arca veio, fizemos tudo correto, o Senhor aceitou porque Ele não nos destruiu, Ele não manifestou a ira dEle contra nós, vou agora abençoar o meu lar, a minha casa, eles não puderam ir, não tiveram oportunidade de estar. Quando Davi chega para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: que papelão, hein, rei? Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, né? Descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Quer dizer, ela estava sabendo do que aconteceu, as notícias chegam. E em vez dela se aproximar e poder dizer: olha, o que aconteceu, que alegria é esta, como foi, conta para mim, que bênção, deu tudo certo, amém, compartilha, cadê o bolo, cadê as uvas passas, nós também queremos. Ela olha para Davi e diz para Davi que realmente ele fez o papel feio. Quando eu li aqui que um sem vergonha qualquer, está na minha versão isso aqui. Se despindo, né? Quer dizer, ele não se despiu, tá, gente? Como ele estava com a estola sacerdotal, na medida em que ele pulava alegre e feliz, as pernas dele apareciam. Mas tinha roupa por baixo, pode ficar tranquilo. Mas olha o que Mical diz: isso não é papel de rei. Era para estar de terno e gravata, aqui bem vestido, bem arrumado, bonitinho, e não desse jeito qualquer. Era para estar assim, assado, e não. Que bela figura fez o rei de Israel. E é interessante, né? A resposta de Davi. E só pode dar uma resposta como Davi deu a Mical, aquele que se compromete a fazer a vontade de Deus. Porque aí sim será uma resposta que vai calar a boca de muita gente, porque é uma resposta ungida pelo Espírito Santo. Agora, quando a gente dá uma resposta no gás das nossas emoções, né, atravessada, até quando eu vou ter que ficar me respeitando, porque esse não quer fazer isso, esse não quer fazer aquilo dentro da igreja. Quando então eu dou uma resposta atravessada, aí não tem unção, não tem bênção para ninguém, nem para você e nem para o outro. Mas olha a resposta que Davi deu a Mical, versículo 21. Mas Davi disse a Mical. Eu fico imaginando aqui antes de ler, né? Eu fico imaginando aqui que seria o momento de Davi, com toda a sua autoridade como rei, né? Nem responder, nem se prestar ao luxo de responder. Mas chamar os seus servos e dizer: olha, tira essa daqui da minha presença. O que ela está fazendo aqui? Só de vê-la já estou enjoado. Não estou gostando da presença dela aqui, está me irritando, porque eu vou lembrar a bronca que ela me deu. Mas não, olha só o que ele diz.
Mical, eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai. É de cair o queixo, ou não? Mical era filha de Saul. Saul foi o rei que foi desprezado por Deus. Deus rasgou de Saul o reinado e o transferiu a Davi. E agora essa filha de Saul ousa chegar diante de mim e chamar a minha atenção por causa da minha alegria diante do Senhor. Então, peraí, deixa eu colocar o pingo no i. Eu fiz isso diante do Senhor. Não fiz isso para me aparecer. Não fiz isso para mostrar para as pessoas. Veja, gente, entenda a situação de estar aplicando para nós nos dias de hoje. O que você quer fazer aqui? É para quem? É para o Senhor ou para dizer que a tua igreja é top? Você quer colocar a igreja na internet? Você quer colocar a igreja na internet? Quer colocar os estudos? Quer colocar as pregações e tal? Você quer colocar porque está todo mundo fazendo e é bonito? Porque se for, isso não vai demorar muito para acabar. Que a Bíblia mesmo mostra isso, que aquilo que é do homem dura pouco, mas quando é de Deus permanece. Agora eu quero fazer, não porque a igreja tal fez, porque a igreja tal fez, porque é bonito igual ali, porque é bonito igual aquele coral. Eu quero que a gente tenha isso, tenha aquilo, porque lá também tem, eu fui lá e eles tocam assim, e eles fazem assim. Eu quero aquele pastor, porque aquele pastor lá prega assim, então ele tem que ir para a minha igreja para pregar desse jeito. Não, eu quero fazer isso por causa de quem? Olha a grande diferença. Eu entro aqui para adorar o Senhor por causa de quem? Eu entro aqui para ter toda essa tecnologia à disposição por causa de quem? Para fazer para quem? Para honrar a quem? Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele. Bom, já estava de bom tamanho só falar no lugar do seu pai, né? Se Davi desse somente essa bronca, já estava bom demais. Já puxou a orelha dela, né? Mas Davi alfineta mais um pouco, né? E de toda a casa de seu pai, ordenando que eu, Davi, fosse o príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então, eu fiz isso diante daquele Deus que me chamou, que me ungiu, e que disse, é este que eu quero para mim, para ser o meu rei sobre Israel. Você tem esse privilégio? Tem. Porque eu e você somos escolhidos de Deus. Somos filhos. Somos dele. Pertencemos a ele. Enquanto muitos foram rejeitados e Deus não quer, ele escolheu a nós que também poderíamos ter sido rejeitados, mas aprove pela sua graça, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, escolher eu, você, a todos nós que estamos aqui hoje. E você que também está nos assistindo, lógico. Ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então, Mical, foi diante do Senhor que eu me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quer dizer, se ela achou que Davi foi desprezível fazendo o que fez, e que ele não deveria ter feito daquele jeito, porque ele é rei, Davi está dizendo, se isso para você é ser desprezível, então eu me farei mais desprezível ainda diante deste Deus, eu me humilharei diante dele. Gente, no Novo Testamento, Paulo colocou isso desta forma. Naquele momento em que ele estava clamando para que Deus tirasse o espinho da carne, e aquela fraqueza, aquela situação e tudo mais, e que Deus falou, Paulo, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo, escrevendo a todos, né, naquela época, ele diz, olha, então, se é assim, então, que eu continue fraco, para que superabunde em minha vida a graça de Deus, o amor de Deus. Eu quero continuar fraco para ser forte. É uma redundância? Com certeza não, biblicamente falando, né? Porque a gente sabe por que temos que ser fraco, para quem tem que ser forte em nós, o Espírito Santo, né? E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, Mical, né?
Está aí fazendo um papel de bobo na frente das servas, das outras. Quanto às servas de quem você falou, eu serei honrado por elas. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que isso aconteceu. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Queridos, eu não sei, não há como saber disto. A gente só sabe que ela não teve filhos, mas a gente não consegue ver pelo original se a razão pela qual ela não teve filhos foi um castigo de Deus para Mical, por causa do que ela falou para o rei Davi, o ungido do Senhor. Não há base bíblica para afirmar que foi um castigo dado por Deus. Pode ter sido, mas não há uma base bíblica para isso. São as consequências. Ela ousou falar do ungido do Senhor. E a Bíblia mesmo não fala que quem levantar a mão contra o ungido do Senhor vai ter que ver com ele? O que alguns teólogos dizem a respeito desse ponto em que Mical não teve filhos até o dia da sua morte, é que Davi não visitou Mical. Ela era uma das mulheres de Davi. E ele não quis mais saber dela. E ela continuou assim no harém de Davi até morrer. Mas independente de ser ou não, de ter ou não uma base que possa nos mostrar isso, a grande questão que a gente destaca aqui é exatamente o seguinte: todas as vezes que eu tomo a iniciativa de agradar a Deus, eu vou desagradar o mundo. Todas as vezes que eu tomo a iniciativa de assumir um compromisso com Deus, compromissos serão quebrados com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com pessoas que não creem no Deus que eu creio. Todas as vezes que eu assumo realmente no meu coração o desejo, o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, a minha esposa, os meus filhos têm que entender que eles não estão em primeiro lugar na minha vida. Percebe isso? Até o pet tem que entender isso também. Até o gatinho, a gatinha, o cachorrinho, a cachorrinha tem que entender isto. Davi estava realmente preocupado em agradar a Deus e não as pessoas. E você? Você quer usufruir da presença de Deus em seu coração? Então você está melindroso, você está com medo do quê? Em não fazer a vontade de Deus por causa de quem? Você acha que vivendo como um servo de Deus na sua casa, os seus pais que não são de Jesus, ou a sua esposa, ou o seu marido que talvez ainda não seja de Jesus, enfim, os seus amigos, parentes que não são de Jesus, você acha que você vai perder a amizade destas pessoas? Mas Jesus falou isso, Ele não escondeu. Ele diz que todo aquele que realmente quer segui-lo, tome a sua cruz. E todo aquele que quer segui-lo terá que deixar pai, terá que deixar mãe, terá que deixar amigos, terá que deixar uma série de coisas para realmente fazer valer ser um discípulo dele. Ver os resultados de uma atitude correta traz benefícios para nós. Ver os resultados da atitude correta de Davi em sua vida e ver os prováveis resultados da atitude crítica de Mical nos faz repensar um pouco a respeito de como queremos usufruir desta plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Quer agradar alguém, meu querido? Comece e termine agradando ao Espírito Santo de Deus que está em seu coração. Não se preocupe com o resto. Não se preocupe com mais nada. Porque Deus sabe o que precisa ser feito para que outros possam viver debaixo ou à sombra, melhor dizendo até, deste amor, desta paz, desta graça realmente e desta fé que nós temos. Hoje, eu creio que viver a fé cristã como realmente ousamos viver e desejamos viver, incomoda até quem realmente não crê no Deus que nós cremos, Talvez hoje, alguns, não sei se de forma errada, sem bom senso, não sei, mas alguns cristãos que efetivamente o são, que tenham dito: olha, o Senhor há de me livrar de qualquer doença que aconteça, porque Ele deu ordem aos seus para me guardar. Ainda que alguns usem estes textos, estes versículos para dizer isto, eu creio que Deus é magnânimo, é bondoso para com seus filhos, e Ele há de nos abençoar, e há de nos guardar, sim, de muita coisa. E ainda que eu queira então viver esta fé de uma forma absoluta, palpável, correta diante de todas estas pessoas, o fato de viver esta fé assim vai incomodar com certeza alguém. Você não vai conseguir agradar a todos.
Mas se você já está agradando a Deus, eu te pergunto, você quer agradar mais alguém? Por quê? Basta-nos Deus. Certamente, foi por atitudes como estas que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E tem sido considerado, eu diria, com muita propriedade, como um exemplo para todos nós de um verdadeiro adorador. Meu querido, você anela também ser reconhecido por estes títulos? Busque trazer a presença do Senhor de forma abundante sobre a sua vida. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos para nós orarmos. Eu sei que a gente avançou um pouquinho, né? Só mais uns 10 minutinhos que a gente avançou, mas em razão da ceia, com certeza, a gente se estendeu. Mas eu tenho comigo que desejar um pouco mais da presença de Deus em nós é bênção para todos nós. Desejar estar realmente na presença de Deus, confinados nos braços do Senhor, é bênção para todos nós. Obrigado, Pai, por Tua palavra que nos alcança sempre, por Tua palavra que nos faz entender os desafios que temos que enfrentar para realmente honrar e glorificar o Teu santo nome. Sabedores agora somos, ó Pai, de que não temos como agradar o mundo, agradar a carne, agradar os parentes, os amigos e agradar a Ti ao mesmo tempo. Mas se assumirmos o compromisso de agradar o Senhor em primeiro lugar, com certeza, Pai, muitos que estão próximos de nós, embora incomodados, poderão ser grandemente abençoados. E quem sabe, alvos também da Tua compaixão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas mistério se faz necessário a Deus que cada um de nós possa ter no coração este compromisso que Davi teve. Muito embora de estar onde estava, fazendo o que estava fazendo, ter sempre no coração a atitude de poder dizer com convicção: o que eu estou fazendo para o meu Deus. Ele me escolheu, Ele me chamou e Ele me salvou. Louvado então, Pai, seja o Teu santo nome. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Beleza, então deixa eu só dar alguns avisos antes de impetrar a bênção sobre a sua vida, só para não esquecer. Próximo domingo, Santa Ceia, para aqueles que não puderam participar hoje. E os nossos cultos, nós estamos acompanhando as expectativas sobre o retorno, de acordo com o que está sendo determinado pelo governo de São Paulo, né? Mas não estamos preparados para retornar, muito embora estejam falando que estamos na fase laranja, fase amarela, etc. e tal, ainda há uns pormenores que precisam ser levados em consideração. Então, até a nossa próxima reunião do Conselho, nós vamos manter o que estamos fazendo, né? Cultos do domingo assim, presenciais com 25% da capacidade da igreja, né? E os cultos online, quarta-feira e sexta-feira estamos tendo culto sim. Estamos tendo culto sim, tem reunião de oração, quarta-feira à noite e sexta à noite, e tem estudo bíblico também, tá ok? Então, os trabalhos presenciais da igreja estão suspensos até segunda hora, até a gente poder entender o alívio que poderíamos ter em voltar para as nossas atividades, como classes, etc. e tal. Então, isso inclui as atividades também ligadas, como foi perguntado, né, do Karatê. Do Karatê, então, está suspenso, não é para retornar o Karatê. As salas de aula, escola bíblica dominical, etc. e tal, presencialmente estão suspensas, né? Os ensaios, tá? As aulas, né? que porventura alguém queira aprender piano, tocar e tudo mais, presencialmente aqui está suspenso, tá certo? Está suspenso. Mas a gente está orando para que em breve a gente possa voltar. Eu creio que essa semana será uma semana decisiva com relação a isso. Eu imagino que a gente já vai ter uma liberação boa. Sou um homem de fé. Né? Não sou político, não estou olhando para o lado da política de forma alguma, né? Mas estamos orando, clamando e buscando que o Senhor possa nos fazer voltar, né, para ter essa comunhão da forma como estamos. Mas estamos medindo tudo isso, né, através do bom senso, do cuidado. Tenha um pouquinho de paciência, né? Aguardem e esperem o retorno do conselho, né, trazendo essas informações, né? Continua. Pelo Zoom, beleza. Então tá aí, ó. Os adolescentes estão tendo aulas pelo Zoom. Então todo domingo continua as aulas lá. O nosso irmão presbítero
Rogério e esposa, né, departamento infantil, estão fazendo um trabalho maravilhoso também, que está lá no Face, né, é no Face ou não, no YouTube, né, está no YouTube da igreja, né, os trabalhos que estão sendo feitos lá para as crianças, né. Teve uma atividade agora que eu mandei até para minha neta. Olha, fala para tua esposa, viu, Rogério? Eu fiquei com vontade de fazer aquela ovelha lá. Ela ficou bonitinha aquela ovelha, né? Me deu vontade de fazer aquela ovelhinha lá, ficou bonitinha, né? Da gente sentar lá e fazer. Então, está tendo os trabalhos, atividades também do departamento infantil lá. Então, quem puder assistir, né? Com certeza vai ser grandemente abençoado por isso. Amém? Vamos ficar em pé para recebermos assim a bênção apostólica. Então, meu querido e amado irmão, que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que as eternas e infinitas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o novo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém.